de hoje tem como título O Lindo Sorriso. Falamos sobre os dentes. Os nossos dentes são estruturas duras e resistentes. Elas servem para quê? Para triturar o alimento, dividir em partes menores, facilitar o que? A nossa deglutição, né? Então, dessa forma, a gente diminui o tamanho dos alimentos e ajuda na nossa própria digestão. Então, a boca, é da boca que parte todo o processo de digestão do nosso corpo, nosso organismo. Então, hoje nós vamos ver as partes de um dente. Como é estruturada, como é a estrutura dos nossos dentes dentro de uma boca e como é a estrutura de um dente por dentro e por fora. A parte de fora do dente que aparece, né, fora da gengiva, é chamado de coroa. A região toda que fica implantada dentro do maxilar, que vai até o osso, né, que é recoberto pela gengiva, é a raiz. Cada dente aparece fora da gengiva, recebe o nome de coroa. Então, essa parte de fora branca do nosso dente, que a gente visivelmente vê que está fora da gengiva, é a coroa. A parte adentro, que a gente não consegue observar, é a raiz. Né? Cada dente apresenta 3 camadas. Agora vamos ver as partes internas de um dente. Primeira camada, a camada mais externa, é o esmalte do dente, que é a parte branca. Mais adentro da parte branca tem uma parte amarelada, que é a dentina. E finalmente, na parte interna, nós temos a polpa. É na polpa que estão os vasos sanguíneos. Então, quando o dente começa a sangrar, por exemplo, é porque o problema já está acontecendo na polpa do dente. Veja que os vasos sanguíneos são ligados diretamente na corrente sanguínea, logicamente, que fica todo implantado junto ao osso. Né? Então, quando a gente nasce desdentado, sem dente. E a criança vai aos poucos, no decorrer que ela vai aprendendo a mastigar, ela vai tendo a necessidade de alimentos triturados, então a gente vai nascendo os dentes vão aparecendo. Né? Então, a criança tem apenas 20 dentes, no total de 20 dentes de leite, que é a dentição de leite, e por volta dos 7 anos, hoje está sempre mais precoce, 4, 5, até 6 anos, no máximo 7, elas começam a trocar essa dentição por uma dentição chamada permanente. A nossa dentição permanente de adulto apresenta 32 dentes. Então, esses 20 dentes, no decorrer da nossa fase de criança até adolescente, nós vamos nascendo esses dentes, né? E no decorrer da nossa vida, a gente vai perdendo os dentes de leite, substituindo pelos dentes permanentes, né? Então, a gente faz a troca de dentes. Coloquei aqui para vocês uma parte visível do que a gente faz quando é criança, né? Então, em cada maxilar, parte superior e inferior, nós encontramos 4 tipos de dentes. Primeiro tipo de dente, há dentes incisivos. O que é os dentes incisivos? São aqueles que servem para cortar o alimento, são os da frente. 2 caninos, os que furam, que rasgam os alimentos. 4 premolares, que são os próximos às presas, que os caninos são as nossas presas. E 6 molares, são os dentes mais achatados, que servem para quê? Para esmagar e moer o alimento, né? Os 2 molares de cada maxilar situados lá no fundo da boca, né? Eles são chamados de dente do siso, que também é chamado de dente quebre, da gente que só nasce por volta dos 20 anos. Tem pessoas que nascem mais cedo, né? Que aparecem mais cedo esses dentes. Mas essa dentição definitiva podem às vezes nem surgir. No total de 32 dentes, cada pessoa tem 16 superior e 16 inferior. E como é que a gente deve fazer essa higienização da nossa boca? A higienização bucal, né? Então, quando a gente não tem os dentes bem cuidados, quando a gente tem os dentes mal cuidados, facilmente são atacados por cáries dentárias. Ah, mas o que é a cárie? A cárie é o quê?
são furos, são quebrados, né? No caso, o dente fica menos resistente, fica menos saudável. Então, ele vai ter facilidade de quebrar. Quando você deixa restos de alimentos, as bactérias que se proliferam lá no alimento vão produzir toxinas que prejudicam o esmalte do dente, às vezes na dentina e às vezes até a polpa, né? Então, uma alimentação saudável deve ser baseada também na limpeza dos dentes, né? A gente limpa os dentes sempre depois de uma boa alimentação, ou principalmente quando tem alimentos que podem se gerar e danificar o esmalte do dente, né? Então, elas produzem essas bactérias, as bactérias produzem esses ácidos que estragam, né? E aí provocam dores, inflamações no próprio dente, né? Que podem fazer com que, o que a gente tem que fazer? Usar o fio dental, escovação bem feita e correta, não só passar escova, mas de forma que não fique sujeira ou resíduo nos nossos dentes. Fazer uma limpeza também da boca para evitar que esse dente não se danifique permanentemente, a gente perca, né? Aqui do lado nós temos alguns tipos de problemas principais da gengiva. A nossa gengiva, quando está saudável, ela está rosadinha, bonitinha. Quando ela tem alguma doença, veja que ela danifica os dentes automaticamente. Então, algumas doenças atacam a gengiva e pode prejudicar o nosso dente. Certo? Aqui do lado nós temos outras doenças, cáries, olha, já bem em estado bem avançado, né? Olha esse tipo de cárie, os dentes tudo tortos, por quê? Falta de outros dentes que substituam na mordida, né? Dentes danificados, dentes estragados, né? A gengiva aqui sangrando, ó, e inchada. Então, essas aqui são uma das doenças, as doenças que podem atacar a nossa boca, né? Através dos dentes. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Esse assunto não está relacionado diretamente no nosso livro. Então, eu quero que vocês fixem as ideias de escovação de dente, para que a gente tenha uma alimentação saudável. A gente precisa também cuidar primeiramente dos nossos dentes para que mais tarde a gente não possa sofrer, né? Para triturar bem esses alimentos e não dar problemas também no nosso sistema digestório. E sempre regularmente ao dentista, sempre que puder, e utilizar sempre o fio dental para tirar os resíduos do dente. Tenham todos uma boa tarde.